Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontra-se presente os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos, conselheiro substituto Leandro Lobo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Aildo Camilo. Em discussão, ato número 9 da sessão ordinária realizada no dia 20 de maio de 2014. Senhores que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haver algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente Valdir Neves, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, senhores funcionários. Processo da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, constante da pauta dessa sessão, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador de contas, doutor José Aildo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto. O nosso primeiro processo, senhor presidente, é de número 6.972/2014, que cuida da prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS, correspondente ao exercício financeiro de 2013, gestão do senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de que o processo receba a seguinte decisão: pelo julgamento da mencionada prestação de conta como contas regulares, pela quitação do gestor responsável, senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 14.300/2013, que trata do recurso ordinário interposto em face do acordo número 2/26/2010, pelos excelentíssimos senhores secretários de Cultura, senhores Márcio Antônio Porto Carreiro e Silva Aparecido Dinucci. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas no sentido que o julgamento seja prolatado da seguinte forma: pelo conhecimento dos recursos ordinários, porquanto presentes os pressupostos regimentais de admissibilidade, pelo improvimento do recurso ordinário interposto pelo senhor Márcio Antônio Porto Carreiro, mantendo as sanções do acordo, porquanto as razões recursais foram insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável, permanecendo as irregularidades, quais sejam: omissão no dever de instaurar a tomada de contas em tempo hábil e adotar as demais providências cabíveis exigidas pelo artigo 69, combinado com o artigo 72 do Decreto 10.328 de 10 de 4 de 2001, em razão também do princípio da legalidade aplicada à administração pública, pelo provimento do recurso ordinário interposto pelo senhor Silva Aparecido Dinucci, retirando-se as sanções de multa do item 2D e a impugnação da despesa do item 3D do acordo recorrido, em razão da justificativa do recorrente que adotou as providências necessárias exigidas pelo artigo 69, combinado com o artigo 72 do Decreto 10.328 de 2001. Portanto, a responsabilidade do mesmo deve ser excluída, diante da superveniência de novos documentos que foram capazes de elidir a prova anteriormente produzida, alterando o resultado do julgamento. Pela intimação do resultado do julgamento, as autoridades administrativas competentes e demais interessados. Já no processo número 35.389/2011/001, que trata do recurso ordinário interposto em face da decisão simples número 1/568/2013, pelo senhor Cláudio Rocha Barcelos, prefeito à época do município de Itacuru, o voto foi proferido nos seguintes termos: pelo conhecimento do presente recurso, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático de reformar o item 1, excluir o item 2 e renumerar os itens seguintes da respeitável decisão, conferindo-lhe a seguinte redação: pela regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira do contrato administrativo número 2/2011, celebrado entre o município de Itacuru e a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Limitada, como contratada em face do cumprimento do seu objeto, exatidão dos seus valores e regular adimplemento das obrigações, constituindo a ressalva em razão da intempestividade no encaminhamento dos documentos relativos à execução financeira.
Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs ao responsável, senhor Cláudio Rocha Barcelos, por grave infração à norma legal, representada pela intempestividade na remessa dos documentos a esta Corte. Pela concessão do prazo regimental para que o mencionado responsável recolha ao FUNTECI a multa imposta, bem como, no mesmo prazo, traga aos autos a comprovação do pagamento sob pena de cobrança executiva judicial. Pela extinção do item 2, relativo à impugnação, conforme consignado na supracitada decisão simples, em face da insubsistência dos fundamentos fáticos e jurídicos que lhe deram sustentação. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 6.338/2011/001, que trata do recurso interposto em face da decisão simples 01-942/2013, pelo senhor Cláudio Rocha Barcelos, prefeito à época do município de Itacuru. O voto acompanha a manifestação do corpo instrutivo e o parecer ministerial para propor a seguinte decisão. Pelo conhecimento do presente recurso, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático de reformar os itens 1 e 2 da respeitável decisão simples, conferindo-lhe a seguinte redação. Pela regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira do contrato 27/2011, celebrado entre o município de Itacuru e a empresa Elivest Limitada, EPP, em face do cumprimento do seu objeto, exatidão dos seus valores e regular adimplemento das obrigações, constituindo a ressalva em razão do encaminhamento dos documentos relativos à execução financeira somente nesta fase recursal. Pela aplicação de multa ao senhor Cláudio Rocha Barcelos, no valor correspondente a 30 UFERMs, em face da intempestividade na remessa dos documentos relativos à execução financeira do contrato em apreciação, pela manutenção do item 3 pelos próprios fundamentos, pela exclusão dos itens 4 e 5, em face da insubsistência dos seus fundamentos fáticos e jurídicos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 14.659/2014, que trata do pedido de revisão manejado pelo senhor Francisco Manuel Albuquerque Costa, prefeito à época do município de Bela Vista, em desfavor da decisão simples 021-380/2011, o voto acolhe pareceres exarados e é no seguinte sentido. Pelo conhecimento do presente pedido de revisão, uma vez que observados os pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo seu provimento, com efeito prático de rescindir a respeitável decisão simples, ante a insubsistência dos seus fundamentos fáticos e jurídicos, proferindo nessa oportunidade um novo julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de pregão presencial de número 34/2010 e da formalização do contrato administrativo 152/2010, celebrado entre o município de Bela Vista, por meio do prefeito à época, Francisco Manuel Albuquerque Costa, como contratante, e, de outro lado, a empresa Juscelino dos Santos Andrade, microempresa, tendo em vista que foram observadas as disposições legais aplicáveis à espécie, constituindo a ressalva em razão da intempestividade no encaminhamento dos documentos sujeitos à apreciação nesta Corte de Contas. Pela aplicação de multa no valor correspondente a 30 UFERMs à hora recorrente, senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, por grave infração à norma legal, representada pela intempestividade na remessa de documentos a esta Corte. Pela concessão do prazo de 60 dias para que o responsável acima nominado faça o recolhimento da multa em favor do FUNTECI e, no mesmo prazo, promova a comprovação nos autos, sob pena de cobrança executiva judicial. Pelo retorno dos autos à 5ª Inspetoria de Controle para o acompanhamento da execução financeira contratual. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Com relator. Conselheiro Osmar Domingues. Com relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com relator. Conselheiro substituto Leandro Lobo. Acompanho o relator. Aprovados vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, ratificamos os pareceres nos processos da relatoria da conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano. São os pareceres. Com a palavra, a conselheira relatora para proferir a leitura de seus votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor conselheiro substituto, senhoras e senhores. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes.
20.448/2012, do Fundeb de Costa Rica, responsável Jesus Bair, de prestação de contas de gestão de 2011, acolhendo a análise da equipe técnica da auditoria do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares. Processo 3.395/2012, do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, responsável Vera Alice Garcia, prestação de contas de gestão de 2011, acolhendo a análise do corpo técnico do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido, que as contas sejam julgadas como contas irregulares e aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs ao gestor. Processo 116.632/2012, da Prefeitura Municipal de Jardim, recurso de revisão, recorrente a Carlos Almérico Gruber. A deliberação recorrida é a 1/509 de 2011. Revendo os comandos da decisão recorrida, formulo meu voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente como pedido de revisão, por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, dar provimento ao pedido formulado pelo recorrente e rescindir a decisão simples número 1/509 de 2011, proferindo novo julgamento no sentido de declarar regular e legal a etapa de execução financeira do contrato administrativo número 123 de 2010, celebrado entre o município de Jardim e a empresa Plena Brasil Comércio de Móveis, Equipamentos e Suprimentos Limitada. Processo 117.394/2012, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Rude Paetizode. O assunto é o balancete de fevereiro a junho de 2012. Voto no seguinte sentido: que seja aplicada a multa de 210 UFERMs ao ex-prefeito municipal de Coronel Sapucaia, em razão da falha na alimentação do sistema SICOM, sendo 60 UFERMs pela remessa intempestiva dos balancetes de fevereiro a março de 2012 e 150 UFERMs pela não remessa dos balancetes de abril a junho de 2012. Pela determinação atual ao gestor para que atualize os dados junto ao sistema SICOM do período em apreço, sob pena de apuração de responsabilidade. Processo 5.031 de 2012, do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica. Responsável Lindolfo Pereira dos Santos Neto. Relatório de auditoria número 9 de 2012, de janeiro a dezembro de 2010. Eu acompanho o entendimento do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade e legalidade dos atos e procedimentos administrativos praticados no curso da gestão do senhor Lindolfo Pereira dos Santos Neto, à frente do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, pela extinção do processo e consequente arquivamento dos autos. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 115.898/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos. O relatório de auditoria é o 54 de 2010 e o período de janeiro a dezembro de 2010. Quanto ao processo 115.326/2012, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Selvíria, responsável José Dodô da Rocha. Relatório de auditoria número 34 de 2012, no período de janeiro a dezembro de 2010. Eu acompanho o entendimento do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, decorrente da ausência de comprovação da entrega de cestas básicas. Pela aplicação de multa regimental no valor de 50 UFERMs ao ex-prefeito responsável por grave infração à norma legal e pela impugnação no valor de R$ 17.689,50, referente às despesas efetuadas com a aquisição de cestas básicas sem a correspondente comprovação de entrega, atribuindo tal responsabilidade ao senhor José Dodô da Rocha, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescidas de juros de mora e correção monetária. Processo 948/2009, do Fundo Municipal de Assistência Social de Paranhos, responsável de Seu Betone e Elaine do Carmo Bucioli Betone. O assunto é não cumprimento de decisão. Pelo exposto, declaro cumprida a obrigação constante no item 2 da decisão simples número 1/309/2006, proferida pela primeira Câmara desta Corte, e voto pelo arquivamento do processo. Processo 9.850/2004, da Prefeitura Municipal de Itaquiraí, responsável Edson Vieira e Sandra Cardoso Martins Cassone, cujo assunto é o não cumprimento de decisão de convênio. Acolhendo a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido: pela aplicação de multa equivalente a 50 UFERMs ao ex-prefeito municipal acima nominado, pelo descumprimento do item 2 do Acórdão número 1/109 de 2006, e pela aplicação de multa equivalente a 50 UFERMs à ex-prefeita municipal acima nominada, pelo descumprimento do item 3 do mesmo acórdão. Pela impugnação no valor equivalente a R$ 11.631,46, corrigido a partir do dia 28 de novembro de 2012, referente ao valor das despesas realizadas sem a comprovação, responsabilizando o senhor Edson Vieira, concedendo-lhe o prazo regimental para a comprovação dos autos
do seu recolhimento a favor do órgão público sob pena de execução judicial. Processo 6.162 de 2003, da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, responsável Donato Lopes da Silva. O assunto é não cumprimento de decisão, contrato administrativo. Diante do exposto nos autos, voto pela aplicação de multa correspondente a 100 UFERMs em razão do não cumprimento de decisão desse Tribunal de Contas. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho a relatora. Conselheiro Osmar Domingos. Com a Jerônimo. relatora. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Conselheiro Leandro Lobo. Com a relatora. Aprovados vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, nos processos da relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, nós mantemos pareceres. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, senhores conselheiros, representante do Ministério Público de Contas. Para os processos a seguir, o meu voto é o seguinte. Para o processo 2.940 de 2014, prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Itaporã, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Adriano dos Santos. O processo 3.304 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Jati, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Arilson Targino. O processo 3.336 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundeb de Carapó, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável a senhora Zoraide Vieira. O processo 3.424 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Fátima do Sul, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Robson de Oliveira. O processo 3.322 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Jati, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Arilson Targino. E o processo 1241 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Nova Alvorada do Sul, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Juvenal de Assunção Neto. Eu voto pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho a relatora. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o nobre relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, mantemos pareceres nos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos. São os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, nobre conselheira Marisa, nosso procurador, conselheiro substituto Leandro, iniciando pelo processo 16.447/2013, que é o pedido de revisão requerido pela Secretaria de Estado de Governo do contrato número 14.1999, requerente Vander Luiz dos Santos Lobé. Acolhi os apontamentos e sugestões formuladas pelo corpo técnico e, com base nos motivos de convencimento externados no voto, bem como atento ao resultado do julgamento precedente desse Tribunal de Contas, prolatado nesse processo sobre a mesma matéria, decidi, em preliminar, por conhecer o pedido de revisão requerido pelo senhor Vander Luiz dos Santos Lobé e julgá-lo improcedente, rejeitando a preliminar arguída no sentido da inquinação da nulidade do ato de sua intimação quanto ao resultado do julgamento.
No mérito, conheci da matéria envolvendo a redução do quanto da multa imposta ao requerente, senhor Vander Luiz Lobé, e dei-lhe acolhimento de ofício com os seguintes efeitos práticos: manter as convicções formadas dos seguintes itens, todos da decisão simples, de número 010163/2002, e saber nos números 1, 2 e 3 quanto às declarações de irregularidade das formalizações dos termos aditivos nos números 5 e 8 de licitações, e item de número 4 quanto ao valor já reduzido da multa de 100 UFERMs imposta ao senhor Eurídio Benhur Ferreira, conforme decidido pelo acordo número 535 de 2012, prolatado no processo TCMS 14.469 de 1999. Alterar o comando do item 5 no concernente à multa total de 1.250 UFERMs aplicado ao requerente senhor Vander Luiz dos Santos Lobé, cujo montante hora reduzo para um total de 312,5 UFERMs, na mesma proporção percentual da redução já concedida ao senhor Eurídio Benhur Ferreira por meio do comando do acordo de número 535/2012. Esclareço que, quanto ao da multa, a hora reduzida, compreende o total da reprimenda imposta ao senhor Vander Luiz dos Santos Lobé em função das seguintes falhas: das anomalias detectadas nas fases da formalização dos termos aditivos do número 5 e 8, das improbidades verificadas na etapa de execução financeira do contrato 14/1999 e, finalmente, da falha quanto ao atraso na resposta à notificação do relator, cuja a comunicação deverá ser acolhida de forma já definida pela mesma decisão. Finalmente, no processo 16.988/2013, o recurso ordinário interposto pela Secretaria de Estado de Administração da prestação de contas do convênio 01/1998, requerente Gilberto Tadeu Vicente, de todo o expendido, acompanho nas íntegras os apontamentos feitos pela sede recursal do corpo técnico, bem como as observações e a opinião emitida pelo Ministério Público de Contas, e voto no sentido de conhecer o recurso ordinário manejado pelo senhor Gilberto Tadeu Vicente e negar-lhe provimento para manter inalteradas convicções e comandos do acordo de número AC01, SECSES 287/2012, tão logo comunicado o resultado desse julgamento aos interessados, devolver a jurisdição do processo ao conselheiro relator, originário da matéria, para prosseguimento. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados no expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro substituto Leandro Lobo, os quais estão relacionados e identificados da pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representando o Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, mantemos os pareceres nos processos da relatoria do conselheiro substituto Leandro Lobo. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Leandro Lobo, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, demais conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, nos processos sob relatoria, acompanhei os posicionamentos da primeira inspetoria, bem como os pareceres emitidos pela auditoria e pelo órgão ministerial, e com fundamento nas normas legais dispostas nos votos, proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo número 6.784/2014, relativo à prestação de contas de gestão da Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos, exercício 2013, titular Evelise Ferreira Cruz Oiadomari, e processo número 7.127/2014, referente à prestação de contas de gestão do Fundo dos Procuradores de Entidades Públicas de Mato Grosso do Sul, exercício 2013, titular Tia Iguchi e Vegas dos Santos, declarar regulares e aprovadas as prestações de contas das gestões, exercícios e titularidades acima identificadas. E, por fim, o processo número 117.219/2012, referente ao PPA LDO LOA da Prefeitura Municipal de Batayporã, exercício 2012, titular Edson Pérez Ibrahim, aplicar multa ao titular acima nominado equivalente ao valor de 30 UFERMs pela remessa intempestiva via SICOM
das informações, dados e documentos relacionados ao PPA, LDO e LOA referente ao exercício financeiro de 2012. No processo, com aplicação de multa, concedo o prazo de 60 dias, contados da publicação do acordo do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, consoante disposto na Lei Complementar número 160/2012. Observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal. Em todos os processos relatados, pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar número 60/2012 e do regimento interno deste tribunal. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios, voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Acompanho o relator. Conselheiro Osmar Domingues Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingues. Acompanho o relator. Aprovada, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, conselheira e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Senhor presidente. A palavra, conselheira. Eu acredito até que é interessante, mas é que a escola, a SCOEX, está trabalhando bastante e é bom que a gente possa sempre aqui dar os informes relativos ao trabalho que ela executa. As ações educacionais da SCOEX nesse mês de maio. Nós estamos tendo um curso de treinamento de contabilidade aplicada ao setor público. Doutor Bruno Mangualdi, do STN, que está aí ministrando, eu estive lá agora à tarde participando um pouquinho com eles. São servidores do TCE, vai do dia 25 ao 29, agora sexta-feira, a carga horária de 40 horas. E uma observação, senhor presidente, o curso é período integral e 45 participantes, teve excelente adesão, tivemos que fechar nos 45, que não cabia mais na sala, e o professor tinha pedido esse número também, então um interesse muito grande. E vamos ter, dia sexta-feira, o segundo encontro do jurisdicionado, tecendo o desenvolvimento regional, no dia 29, na Câmara Municipal de Nova Andradina. Eu gostaria de pedir ao conselheiro Irã que fizesse o informe da previsão que ele tem para esse encontro de sexta-feira. Pois não, conselheira. Inicialmente não. Até quinta-feira da semana passada, o número de inscrição confirmada era maior do que hoje. Por quê? Porque era inscrição global de todos os participantes. Como houve um pedido do presidente da Câmara de Nova Andradina, atendendo a demanda dos demais vereadores da região, que pudéssemos ter uma reunião exclusiva com os vereadores na quinta-feira, e nós aceitamos o pedido. Então, por isso é que diminuiu um pouco o número de inscrição, porquanto os vereadores que vão participar da reunião exclusiva na quinta não vão participar na sexta. Mas, ainda assim, o número da inscrição confirmada para sexta-feira é de 167 pessoas. Então, um número excelente. Estamos preparando, a equipe já está pronta, amanhã seguiremos para lá e Deus queira que dê tudo certo. Eu queria também, senhor presidente, dizer que em junho, provavelmente dia 26 ou 27, deverá ser da minha jurisdição em Aquidauana. Em agosto, o conselheiro Osmar deve fazer a dele da área da fronteira, provavelmente Ponta Porã. E eu já estou aqui indicando que vai ser em Ponta Porã. Ele estava querendo fazer em outro município, mas nós achamos que melhor que ele faça em Ponta Porã. E em setembro, o conselheiro Osmar deve fazer a reunião dele em Paranaí. O conselheiro Gerson em Paranaí. Conselheiro Gerson em Paranaí. E depois vamos discutir a região da Grande Dourados, como é que nós vamos fazer Muito bem. Era esse o informe, senhor presidente. Você anotando aí? Não. Então, tá bom. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes, né, com esse trabalho, que realmente é um trabalho importante de qualificação, né, é uma oficina. Primeiro foi feito pelo conselheiro Chadir, tivemos um resultado bastante interessante. Agora o conselheiro Irã já é o segundo, já aproveitou algumas falhas que houveram, que é uma coisa para nós também nova, e adequou e está realmente, a expectativa é muito grande. E nós estaremos lá, né? O conselheiro Osmar, eu, a conselheira Marisa, a doutora Edo, o conselheiro Gerson Domingos, ele tem um compromisso aqui já justificado, e o conselheiro Chadir está também em viagem, mas para demonstrar realmente que nós estamos solidários, né, que é um trabalho do tribunal, é uma coisa da nossa SCOEX, iniciada pela SCOEX, mas que é o coletivo do tribunal que está lá, né, participando. Então, eu quero desejar boa sorte, conselheiro, nessa missão que o senhor tem pela frente essa semana, parabenizar a nossa diretora da escola, que realmente está de vento em popa, né, e
graças a Deus, dentro do orçamento ainda. E que, oxalá, possamos continuar, né, nesse ritmo aí, né, fazendo as mudanças, adequando as exigências, as necessidades do jurisdicionado, que é o nosso papel. Quero agradecer a todos e encerrar a presente sessão, em nome de Deus, declarar encerrada.